para 0,54% em maio. Já o Índice Nacional de Custo da Construção passou de 1,77% para 0,64%. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta quarta-feira, dia 18/5, amanhã fria, bem fria. Os termômetros no meu carro estão marcando 10 graus, mas eu tenho a impressão que eu estava mais frio hoje. Com 5, 6 graus, 5, 4 graus, assim. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e apresentação do programa ficam por conta da Zezé de Lima e Rose Guglielminetti, que sou eu. Na mesa de som nós temos o Lucas Pessoa e o Gil Kleber, e também o Lucas está na Central Técnica. Nós estamos ao vivo nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Você pode participar do programa mandando sua mensagem para o 97102-1493. Bom dia, Zezé de Lima. Tudo bem? Conseguiu acordar? Dormiu bem? Passou frio à noite? Filha, se consegui. Eu fui, digamos, no treino, que é a ginástica, na verdade, hoje já. Mas muito bom dia para todos os ouvintes. Frio, frio, frio. Mas, sim, confesso que eu estava esperando um trem mais assustador. E aí chegamos aqui, né, com essa temperatura que... tá ok. Achei que fosse pior. Então, que continue assim, né, Rose? Qual que é a previsão, Zezé? Olha você que de tem frizz no cabelo que dá essa... Qual que é a previsão aí para os próximos dias? Muito frio? Hoje ainda seria o dia mais frio, né? Amanhã ainda o pau tá comendo. Uhum. Aí eu acho que começa a dar uma esquentadinha, assim, besta. A hora que eu olhei no CEPAGRE, estava 5,9 aqui em Campinas. Mas, assim, Joaquim Egídio, com certeza 4, 3 graus e meio, né? Porque aquilo ali é sério mesmo. Bom, eu, como sou friorenta, né? Tô de luvinha, casaco de lã, blusa de lã por baixo, meião... Eu aqui dentro do estúdio não tá tudo isso. Agora mesmo você vai ficar fedida. Nada. Eu nem suo, gente. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia. Bom dia de novo, né? Mas, Zezé, você quer começar com local? Local. Então, vamos pegar aqui. Bom, eu acho que local, o que nós temos... deixa eu pegar o blog da Rose, para eu poder começar aqui, né? Tanta coisa, né, que de um dia para o outro já esquece tudo que está rolando. Eu acho que eu vou colocar... bom, tem um vereador que foi cassado por rachadinhas lá em Paulínia, Isso. Que é o Tiguila Paz, né? Ele foi acusado num outro mandato passado de que ele dividia, uma assessora devolvia o dinheiro para ele. E ontem ele voltou para a Câmara, porque o STJ, Superior Tribunal de Justiça, devolveu o mandato para ele. Mas não é pelo mérito, gente. Olha o que a gente precisa prestar atenção nisso. Não foi pelo mérito. Na verdade, o advogado dele entrou com recurso dizendo que não se respeitou a contemporaneidade da lei. Ou seja, ele só pode ser cassado se ele cometeu o crime no mandato em curso. E como ele teria cometido no mandato anterior, ele teria sido injustiçado e houve ilegalidade. Então, ele voltou, tomou posse ontem na Câmara de Vereadores. Eu conversei com o vereador na segunda-feira, que ele me ligou quando saiu a decisão do STJ. Ele me ligou. Ele disse, Zezé, que ele está comprovando todas as denúncias contra ele, que houve uma armação pelo ex-prefeito da cidade e que... e outros políticos na cidade, e que tudo isso está sendo comprovado. Inclusive, essa funcionária que teria dito
que ele ficou com dinheiro. Ela refez o depoimento dela, dizendo que um outro político da cidade teria prometido vantagens para ela, e ela fez a denúncia. E aí, eu falei, mas houve ou não a rachadinha, né? Ele falou, Rose, o que aconteceu foi o seguinte, gente, eu estou reproduzindo o que o vereador falou para mim. Ele disse que ele estava em primeiro mandato, que ele era ingênuo, ok? E que ele tinha que demitir 2 funcionários. E que essa funcionária, ela mesma fez uma reunião com os assessores e ela teria, eu não falei com ela, eu estou reproduzindo o que o parlamentar falou, e ela teria dito o seguinte para os assessores, então vamos continuar em 5, vamos continuar no número que é possível ter aqui, todo mundo, ninguém vai ser demitido, vocês continuam trabalhando e a gente pega o salário que nós ganhamos e dividimos para o grupo. Isso, ele falou, eu não fiquei com dinheiro para mim, e foi uma decisão dos funcionários. Bom, Zezé, independentemente se foi uma decisão ou não dos funcionários, havia ali uma ilegalidade. Você concorda comigo? Não pode. Não pode. Ele não pode aceitar isso. Ele é um cara que faz lei. Isso. Aí ele falou assim, então, eu posso ser punido por conta desse desconhecimento, e eu estava achando que eu estava fazendo algo ali que poderia favorecer duas pessoas, né? Mas essa moça refez o depoimento, anexou no processo, então ela disse que não foi ele que ficou com a rachadinha. Ele também tem outras denúncias de outros problemas, e aí ele falou que está comprovando tudo e que ele está sofrendo uma perseguição política lá na cidade, mas que ele vai comprovar que foi uma armação política. Bom, essa é a fala do vereador, então eu estou reproduzindo, né? Mas, de qualquer forma, a Câmara atendeu, né, uma decisão do STJ, e o STJ, então, determinou a volta para a Câmara desse vereador. Olha, Rose, assim, me entristece muito as pessoas não serem punidas, me entristece demais da conta. Tiguila, desculpa, você está processando a funcionária? Porque é necessário que você processe. Você quer que a gente acredite no depoimento dela e que ela não fez esse outro depoimento sob pressão ou qualquer coisa assim, é necessário que os fatos sejam esclarecidos e que alguém seja punido nessa história. Ela levantou uma questão falsa a teu respeito, você vai deixar por isso mesmo? Então, Rose, sinceramente, eu não acredito em político mais, Rose. Nenhum. E acho que a justiça é um caso extremamente complicado. Extremamente complicado, não se pune ninguém. E o que a gente vai vendo dia a dia é um país que já é podre, essa podridão, esse cupim comendo mais essa madeira desse país chamado Brasil. É isso que eu acho. Mas processa a moça. Ela merece ser processada, sabe? Se ela fez uma acusação falsa, usou a justiça, usou a promotoria, usou dinheiro público, sabe? Tanto processo aí aguardando uma fila, né? Para ser julgada, e ela faz uma palhaçada dessa e dá o nome dela depois e fala, ó, entrei com processo contra ela. Porque aí talvez a gente fique mais confiante, mas talvez precisa de mais coisa. Cansada disso, Rose. Sim, agora Paulínia, né, é uma situação assim, é uma cidade sui generis, né? Porque lá todo mundo quer derrubar todo mundo rouba de todo mundo, né? É uma cidade assim muito, muito complicada. A cidade já nasceu, né, Zezé? Como o Brasil, eu sempre digo, quando você lê aquele livro daquele escritor. Ai, meu Deus, como ele chama, Zezé? Que escreve sobre a ocupação do Brasil, a vinda dos portugueses. Gente, eu já entrevistei. A gente entrevistou várias vezes. Bom, enfim, ele já mostra que quem veio aqui para o Brasil... Laurentino? Isso, Laurentino Gomes. Isso, Laurentino Gomes. E, assim, quem veio para o Brasil, né, lá do Portugal, eram as pessoas que estavam envolvidas com corrupção, com roubo,
assim, os piores espécies. Então, a gente já nasceu, né? Nosso gene já nasceu com problema, né? O Brasil, né? Quando ele foi Horror. aqui ocupado pelos portugueses. Bom, ontem nós falamos sobre perturbação de sossego com o vereador Luiz Carlos, com o Rossini e a Isis. Não sei se ele tem Carlos no nome, o Luiz Carlos. Tem, né? Luiz Carlos. Ah, tá. Rossini. E eu pedi para a prefeitura os dados de reclamações, né? Zezé, aumentou 35,7% nos 5 primeiros meses desse ano em relação ao ano passado. De janeiro a junho, foram 400 queixas no ano passado. Nesse ano, só até o dia 17 de maio, sem terminar o mês, já são 543 reclamações. E os meses com mais reclamações foram os meses de fevereiro, 114, março, 129 e abril, 138. O que a gente percebe é que coincide, Zezé, com a liberação de eventos. Sim. Né? Na Coincide cidade. com a liberação de eventos, eu acho que esse número, o número de reclamação, deve aumentar também no verão, sabe? Que é quando o povo faz churrascada, aquelas coisas todas. E eu acho que o povo, depois que liberou o evento, liberou tudo, saiu para o mundo, minha filha. Vamos que vamos, porque a gente não sabe o dia de amanhã, vai que festa. Isso. Olha, o Tigão tá dando bom dia pra gente, está dizendo, nossa, como o Tiguila é bonzinho. Junto com o gabinete, continuou pagando salário para quem não estava trabalhando. Na verdade, as pessoas continuaram trabalhando, mas não contratadas pela Câmara, né? Segundo eles, né? Enfim, a Valquíria, Zezé, o Wagner está dando bom dia para a gente. E ele está dizendo Wagner. assim, olha, tá aí uma coisa que eu não acredito, em palavra de político. Ainda estou para ver um desses vir a público e assumir que fez algo errado, mesmo que sobrem provas. Eles pensam assim, os trouxas vão acreditar só porque eu estou falando. Eu acho que é aquilo que eu falei, gente. Acho que ele tem que processa a moça. Processa ela. Que ela merece, por tudo que ela fez, pelo dinheiro público que ela gastou em função de uma mentira. Então, vamos ver, porque só a hora que ela estiver, assim, acuada, é que ela, de fato, vai falar a verdade e aí a gente vai ter certeza de que trata-se de um cara honesto, honestíssimo, que só aceitou uma situação ilegal porque ficou com pena do outro. Ontem me disseram, Zezé, que a Guarda Municipal ela não mais atende reclamações de perturbação do sossego. Não sabia. Também não, vou até checar isso. Vamos ver como. Para ver se é verdade, né? Enfim, mas eu vou checar aqui. Olha, a Valquíria está dizendo, Zezé, você é muito corajosa. Miss Rose, está aguentando bem também essa friaca? Mais ou menos, viu, Valquíria? Eu tenho assim, para vir para cá, além de estar toda encapotada, eu liguei o ar quente do carro, não resolveu, porque eu continuo sentindo o gelo nas minhas pernas, mas quando eu estava saindo de casa, eu vi uma senhorinha na janela do apartamento, ela mexendo assim na janela, né? Na verdade, ela estava procurando alguma fresta para ver por que estava entrando vento. É quase que eu parei o carro e falei, minha filha, não está entrando vento. É que está frio mesmo. Mas eu pensei assim, eu falei, essa senhora me representa, porque eu também fico desse jeito, tentando colocar paninhos e tirar qualquer fresta, assim, para poder não permitir que o vento entre. Mas não está dando certo, viu? Olha, gente, é o seguinte, é o que eu disse, eu acho que está frio, mas assim, eu estava esperando uma pancada que me mobilizasse lá debaixo do cobertor. Mas não rolou, assim. Aí levantei. Lógico que eu... Você estava esperando hoje? Você estava esperando uma geadinha, essas coisas? Eu estava. Eu dormi com a calça de abrigo já. Eu dormi pronta para ir para a ginástica. Então foi... Levantei da cama, escovei o dente e me mandei lá para o Igor. E foi assim que a coisa foi. Olha, o Claudinei está dando bom dia para a gente e está dizendo, começou o Batedores do Poder.
Ai, batedores? Por que Ele sempre fala, porque nós batedores? batemos em todo mundo. Ah, bom. É que o Claudinei, ele... Bom, não, eu vou falar uma coisa, mas não sei. O Digão está dizendo assim, como que o Tiguila prova que continuaram trabalhando, pois havia acabado o vínculo com a Câmara e, pelo visto, não estavam trabalhando registrados em carteira. Pois é, ele que vai ter que provar lá agora para a Justiça, né? Em cima desse ofício que essa mulher fez. Provavelmente eles devem ter foto de reuniões, de alguma, sei lá. Olha, Tigão, ele que vai ter que provar, né, meu filho? Falar é fácil, Digão. Falar é fácil, amigo. O ponto, vamos insistir nisso, processa a moça. Bom, o Adriano Vermelho, Zezé, ontem eu não consegui, na verdade, ler, e ele mandou hoje, né? Ele falou ainda sobre ontem, eu acredito que pelo menos uma vez na vida, nos emocionamos com alguma história triste de um desses cidadãos em situação de rua, porque sim, eles são seres humanos como eu e você, que por algum motivo foi absorvido pela cólera social. Mas, por outro lado, mesmo aceitando claramente o fato que eles são vítimas reais, isso não os exime da responsabilidade de se transformar em vítimas também quando precisam do seu alívio químico. A verdade é que o Estado, nem ninguém ainda não conseguiu enxergar uma contrapartida para investir tanto dinheiro necessário para diminuir essa horda de desesperados, enquanto isso sigamos no paliativo. E ele está mandando beijos. É isso, eu acho que é uma situação séria em todas as cidades, em todos os países, você tem essa questão do morador de rua. E eu vou te dizer, Zezé, ninguém ainda encontrou uma solução. Não encontrou, está todo mundo buscando, ninguém né? encontrou uma solução. E eu acho, já falei, acho que essa questão ela vai muito além das crises sociais, embora aumente, sim, nessas épocas de inflação alta, de desemprego, você vê famílias nas ruas, e eu acho que essa questão é uma questão que aí você consegue resolver com problemas sociais, mas programas, aliás. Agora, quando a gente fala da pessoa que optou por estar na rua, sabe, seja por questões mentais, por uso de droga, e aí inclui o álcool, seja por ter sido abusado terrivelmente em casa ou em qualquer outro lugar, aí a porca torce o rabo. Porque esses casos... Gente, eu falo um negócio. Das pessoas que eu conheço, eu acho que 99,9% tinha tudo que está na terapia. Gente. Porque tem os momentos de loucura. Tem. Agora, tem gente que tem mais momento de loucura do que de lucidez. E você não consegue tratar. Essas pessoas que, em tese, elas têm momentos de desvario, são pessoas que recusam tratamento. Quantas pessoas se enxergam com problemas e vão procurar? Poucas, nem poucas. Agora, imagina. Primeiro que é caro, primeiro que a gente não tem acesso à saúde mental. Segundo, que é caro uma terapia para as pessoas fazerem. E terceiro... Tem que ter coragem, Rose. Exemplo. Tem que ter coragem para você poder mostrar quem você é e mexer nessas dores e nesses seus traumas. Porque isso machuca, causa angústia. Mas pegamos aqui um caso recente. Essa menina, aluna da Unicamp, que foi assassinada quando ela saiu para fazer uma caminhada. Às 10 horas da manhã. Às 11 da manhã, 10 horas, 11 horas da manhã. E ela se encontrou com um cara que tinha esquizofrenia, um ex-presidiário que não foi tratado, olha isso, não foi tratado pelo sistema, pela rede pública, e essa menina com 23 anos perdeu a vida porque se encontrou com esse sujeito. Porque estava na hora errada, no lugar errado, gente. Exatamente. Agora, você veja, Zezé, o prefeito de Campinas, o ex-prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, ele falou assim, eu tenho um sobrinho que é morador de rua, aqui em Campinas. Você se lembra disso? Ele falou isso. Ou seja, há 2 anos, a Jocilane, que era ex-secretária de Assistência Social, ela fez uma pesquisa do perfil dos moradores de rua aqui de Campinas. 90% deles tinha envolvimento com álcool ou drogas.
mostrou ali um número de, acho que 10% tinha nível universitário, ou seja, formação superior. Muitos com problemas de relacionamento em casa. O trabalho que a assistência social faz, obviamente, é sempre tentar devolver reconstruir o vínculo com a família. Mas é muito difícil. E a maioria dos que estão na rua, Zezé, está ali por livre e espontânea vontade, Sim. quer ficar ali, Não quer voltar. Não quer, porque ele não vai ter ninguém perturbando ele para não usar drogas, para não beber. Ele evita briga com a família. Gente, quer coisa mais desgastante do que briga com a família? Quer coisa mais... Tem gente que não tem condição mental para tolerar. É louco, gente. Então, é muito difícil. Ontem, e eu quero aproveitar aqui, outro dia, um repórter lá da Band, eu desci na redação, né? Ele falou, Rose, por que você não faz propaganda dos seus podcasts lá na rádio, né? Eu falei, é verdade, né? Ele falou assim, eu ouvi, é tão bom, né? Bom, gente, ontem eu tenho 2 podcasts, um de literatura, que chama Marca Páginas. É só vocês entrarem no bandmulti.com.br. Aí vocês vão lá em podcast e vocês vão achar o Marca Página, que são entrevistas com escritores e livros que eu faço. Toda semana tem um desse. Mas amanhã eu subo o Marca Página toda terça-feira e o Freudcast, que é um só sobre saúde mental, toda quinta-feira. E amanhã eu vou subir um que eu acho que vale a pena todo mundo ouvir. Zezé, eu fiquei apaixonada. Eu entrevistei um escritor, ele é um professor de letras, né? Letras, e ele conviveu o tempo todo com uma mãe com bipolaridade e que, vira e mexe, ela era internada em hospitais psiquiátricos. E esse moço, ele fez 2 livros sobre... E ele coloca a angústia dele em contos. Mas o meu bate-papo foi sobre o livro, mas foi sobre essa coisa de ser filho de uma mãe que não se encaixava naquilo que a gente chama de normalidade. E como que era, às vezes, uma mãe extremamente carinhosa e, de repente, essa mãe virava de uma hora para outra e xingava com todos os nomes. E foi uma entrevista tão emocionante, sabe? Um bate-papo tão legal. Mas ele falou uma frase que eu fiquei muito tocada, que ele disse assim, que quando a mãe dele chegava nos hospitais psiquiátricos, os médicos, enfermeiros, todo mundo, a família, tentavam calar a voz dela. Né? E ele falou que ele aprendeu, ele teve que fazer muita terapia, tal, né? E ele aprendeu a conviver com essa mãe, que era, assim, ele falou, às vezes eu ia visitá-la e ela me apresentava como o melhor filho do mundo, com muito orgulho. E, às vezes, ela me rejeitava na frente de todo mundo, me xingava com palavrões. Então, é muita dor. Mas está muito legal. Se vocês puderem ouvir esse bate-papo, está lá no Freudcast. Vai tá? Subir hoje? Vou subir amanhã. Mas é Amanhã? muito Então legal. não está ainda. Não, eu vou subir amanhã. Mas eles podem entrar hoje e pegar outros bate-papos, que tem muita coisa legal lá. Eu falo sobre esquizofrenia, eu falo sobre autismo, eu falo sobre todos os tipos de doença mental. Então, você sempre vai estar muito legal. Então, vocês entrem e veem. Mas ouçam esse. Esse eu acho que vai valer a pena. Porque eu fiquei muito tocada. Assim, que acabam sendo expulsas de casa, sabe? Ou elas próprias saem de casa, porque você está com problema mental. Gente, quando você reconhece que você está com problema mental e que você está dando um trabalho imenso para a tua família, você sente uma vergonha imensa. E eu falo disso por causa da minha depressão pós-parto, que foi muito forte, né? E, assim, é aquela ideia de se matar porque você é um inútil e você está transformando a vida de todo mundo no inferno. Então, é aquele negócio, quando chega e te pergunta se está bem, aí você finge que você está bem, sabe? Mas você não consegue sustentar aquilo de estar bem, porque é impossível. Bom, como são os ouvintes que mandam neste programa, eu vou mudar a pauta. Daqui a pouco a gente volta para local, mas o Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, está nos dando bom dia e perguntando assim, meninas, e Eudória, depois de ontem, qual será o desfecho? Hoje tem reunião, né? Eu acho que ele não vai entregar. Bom, gente,
Nós estamos acompanhando a história do Dória, né, e essa briga interna do PSDB, em que ele está se sentindo fritado pelo Bruno Araújo, que é o presidente nacional do PSDB. Bruno, e toda. Isso, eu já vou chegar lá. Começou com o Bruno Araújo. Calma, eu já vou chegar lá. Começou com o Bruno Araújo, aí eles brigaram, tal, ele tirou o Bruno Araújo da campanha dele, que era coordenador, aquela coisa toda, ele ameaçou continuar no governo e não dar o espaço para o Rodrigo Garcia assumir, aí entrou o pessoal de bombeiro, aí ele decidiu sair e garantiram que ele iria ser o candidato à presidência. Bom, enfim, não deu certo. Mas todo mundo já sabia que era mentira. Aí continuou a briga, aí o PSDB e o MDB se uniram, e decidiu ali os tucanos da alta graduação, das penas emplumadas, decidiram que vai ser candidato quem tiver bem posicionado nas pesquisas. E o Dória, então, no final de semana, mandou uma carta com o timbre de um escritório que todo mundo leu, que aquele timbre de um escritório de advocacia significava que ele estava mandando a mensagem: olha, se eu não for o candidato e vocês não respeitarem as prévias, eu vou judicializar a questão. Ontem rolou uma reunião entre os tucanos de alta linhagem e decidiu-se que eles vão pedir para o Dória não ser o candidato, né, Zezé? Sim. Vão falar com ele hoje. Vão falar com ele hoje. Só que o Dória já disse que não vai poder recebê-los, que está com a agenda super completa e que o melhor dia ali para ele poder atendê-los seria no começo da semana que vem. Na verdade, ele está tentando ganhar tempo e ver se ele consegue achar alguma estratégia para poder demover os tucanos dessa empreitada de tirá-lo da briga, né? Por quê? Só que o Bruno Araújo disse que a pesquisa que eles fizeram vai sair hoje, vai ser divulgada hoje de qualquer forma. E muito provavelmente... Eles fizeram uma pesquisa, né? Essa pesquisa foi com o pessoal do PSDB, com o pessoal da Simone Tebet, né? Que eu não posso dizer que seja a pesquisa do MDB, porque, na verdade, não é. A Simone Tebet, a candidatura dela por parte dos MDBistas, né? O Nordeste não pode nem ouvir falar nessa história de candidatura e assim, a maior parte aqui para baixo, se pudesse, ficaria junto com o Bolsonaro, na verdade, né? Então, o MDB é aquela facção, assim, é uma coisa louca. Agora, minha opinião, acho que o Dória não entrega, acho que é golpe. Uhum. Falaram em prévia, quiseram fazer prévia, não sei quanto tempo antes. O PSDB faz tudo errado, né? Antes, você lembra, os caras ficavam em cima do muro até a véspera do prazo eleitoral para apresentar a convenção. Era isso. Aí depois resolveram fazer um ano antes para trabalhar o negócio, o caminho. Olha no que deu isso daí. E aí, eu acho que o Dória não entrega, mas acho que na convenção ele vai ser defenestrado e aí ele vai judicializar para enterrar o PSDB, porque eu acho que agora ele está assim com o PSDB, entendeu? E eu acho que ele abandona a política, eu tenho essa sensação, Rose. Porque ele veio de nowhere. Uhum. De onde que ele veio? De repente o Alckmin chegou, esse daqui é meu candidato. Dória era um empresário que tinha o grupo LIDE, não sei o quê, mas não era mais nada que isso. O Dória apareceu faz 10 anos. Pois é, eu não sei se ele sai da vida pública. Eu tenho essa sensação. Porque ele eu acho que tem essa questão do poder, da vaidade, e eu acho que ele gostou de ser candidato, né? E gostou de ser um governador, de ser um prefeito. Ninguém vai dar guarida para ele mais. Rússia. Pois é, ele acabou se indispondo com muita gente, Eu acho que o Dória está colhendo o que ele plantou dentro do próprio partido, que ele acabou dividindo, ele acabou expulsando o próprio Alckmin do partido, quando ele promoveu toda a traição. O PSDB é um partido que está esfacelado, eu não vejo, acho que o partido errou.
Acho que se eles não respeitarem as prévias, é golpe, sim, Zezé, também concordo com isso, mas também acho que o Dória continuar sendo candidato vai ser um suicídio para o próprio PSDB. Agora, não vejo uma possibilidade da Simone Tebet ser a candidata e dizer que isso vai ser uma candidatura forte, como cabeça de chapa e o Dória como vice. Nem no MDB. Sinto muito, eu não vejo. Gente, olha, sinceramente, nós entrevistamos o Aldo Rebelo aqui, e ele falou do Ciro Gomes como possibilidade. Gente, eu não consigo enxergar neste momento a terceira via como uma possibilidade de se viabilizar nos próximos meses, porque eles falam assim, mas eleições, nós estamos longe das eleições e tudo pode mudar na política, mas eu acho que essa eleição, ela está tão cristalizada, Zezé, a disputa entre o Lula e o Bolsonaro, que eu não consigo, não tem espaço para outros partidos, para outros candidatos virem e fechar e derrubarem essa parede que foi construída entre esses dois candidatos. Vai ser uma disputa entre eles. E só seria diferente se essa terceira via lá atrás tivesse feito uma união em prol do Brasil, e o que o eleitor viu não foi nada disso, foi todo mundo defendendo o seu quinhão para ser o cabeça de chapa. Olha, então, ninguém está muito preocupado com o partido. E agora, se a gente for ver, o próprio Dória, o próprio Aécio Neves, o próprio Bruno Araújo, ninguém está preocupado com o PSDB, preocupado com o Brasil, nada disso. De Aécio, de Bruno Araújo, de Dória, de... Meu Deus! Então, credo. E o Dória, Zezé, virou uma persona não grata, inclusive para o Rodrigo Garcia. Porque tem pesquisas internas mostrando que quando a figura do Rodrigo Garcia é colocada com a figura do Dória, ele tem rejeição. Por quê? Porque a rejeição do Dória é muito alta. Agora, gente, eu só queria tentar entender de onde vem essa rejeição do Dória. Se, de fato, os grupos bolsonaristas foram tão eficientes assim, de terem nesses últimos 3 anos, e 2 anos, vamos colocar aí, nos últimos 2 anos, com a pandemia, ter destruído toda a reputação do Dória. Porque o Dória, ele foi um bom governante. Quando você fala em relação de gestão, ele tem problemas com a questão de funcionalismo. Se você perguntar para o funcionalismo, vai falar, não foi. Porque ele fez toda a reforma administrativa, mas ele foi um gestor bom no sentido de tentar resolver a questão das finanças do Estado. O nosso Estado não quebrou quando outros estados quebraram nessa questão financeira de gastos públicos. Tivemos investimentos em áreas que nós não estávamos tendo, né? Então, em relação a isso, não tem problema. A figura do Dória, isso daí conta muito, a história do calça apertadinha, sei lá. Calça apertada eu acho uma coisa tão pequena, tão preconceituosa. Mas você vai com esse negócio, sabe? Você vai com esse negócio, você vai minando, eu acho pequeno também, Rose, mas eu acho que o brasileiro é assim. Pois é. Bom, enfim. E com isso nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Deu vontade de pedir uma bebida? Pode contar com o Zé Delivery. Aqui você encontra suas bebidas favoritas, geladas, no precinho e com entrega rápida. Não importa se é para resenha com os amigos, para o jogo do final de semana ou churrasco com a galera. É só baixar o aplicativo do Zé Delivery e aproveitar. Beba com moderação. Pessoal, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Saiba mais em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Gente boa, vai com segurança. Vai com as dicas da CCR. Atenção, hein? Use sempre cinto de segurança. Celular dirigindo? Nem pensar. Motociclista, evite o corredor. Ciclista, sinalize com os braços para onde vai.
E já sabe, né? Para mais dicas, fique de olho nas redes sociais da CCR. Tá bom, gente boa? Gente boa, mundo bom. CCR, viva seu caminho! 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. José Paulo de Andrade foi o radialista que acordou o paulistano por 47 anos. Um recordista, o profissional que ficou mais tempo à frente de um programa jornalístico no rádio. Comandou o Pulo do Gato na Rádio Bandeirantes de 1973 a 2020, ano de sua morte. Agora é hora do Pulo do Gato. Alô, São Paulo, bom dia, Brasil. O Pulo do Gato, que é um dos programas mais tradicionais do rádio brasileiro, começa às 5h30 da manhã. José Paulo de Andrade antecipava as notícias. Era companheiro do ouvinte, fazia da sua voz a voz deles. E foram gerações de ouvintes. Ele dizia, o rádio é a TV com imaginação. Por isso, ele não morrerá jamais. Fui, envoar. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai jogar na Arena da Amazônia. Vai enfrentar o Vasco às 21h30 em Manaus, no Amazonas. E na sexta-feira, a Ponte Preta vai jogar em Salvador diante do Bahia, às 21h30 na Arena Fonte Nova. Jogos da 8ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E centenas de pessoas foram evacuadas da enorme usina siderúrgica Avostal na Ucrânia, o último reduto na cidade sitiada de Mariupol, que se tornou um símbolo da resistência ucraniana sob o bombardeio russo. De acordo com um comunicado dos militares da Ucrânia, isso completa a missão de combate em Mariupol, que foi palco de alguns dos combates mais intensos desde que a Rússia lançou a sua invasão no final de fevereiro. Separadamente, a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, assinou um pedido declarando que o país deseja ingressar na OTAN. A medida marca um passo formal da Suécia em direção à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, encerrando décadas de neutralidade militar. O presidente russo Vladimir Putin disse que a entrada da Suécia e também da Finlândia na OTAN não irá criar uma ameaça à Rússia, mas a expansão militar no território certamente causará nossa resposta. No entanto, o presidente da Turquia anunciou que pode bloquear os dois países de integrar a aliança por causa da sua inação percebida contra militantes curdos exilados. O presidente Erdogan disse, inclusive na semana passada, que o caminho dos dois países nórdicos para a OTAN não seria nada tranquilo. Todos os 30 países atuais da OTAN devem concordar para a aceitação de qualquer país que queira integrar a aliança. Em meio a uma escassez de fórmulas infantis em todo o país, a FDA, que é o órgão governamental que regula todos os medicamentos aqui nos Estados Unidos, disse que vai facilitar a importação de certas fórmulas infantis de outros países. Os Estados Unidos normalmente produzem 98% da fórmula infantil que usam, com fórmulas importadas provenientes principalmente do México, Irlanda e Holanda. Mas por causa da escassez, a FDA acabou delineando um processo pelo qual não se oporia à importação de produtos formulados destinados ao mercado estrangeiro. O problema é que as fabricantes de fórmulas para bebês estão sendo obrigadas a recolher todos os seus produtos das prateleiras dos supermercados por causa de infecções bacterianas raras e graves. 2 dos bebês acabaram, inclusive, infelizmente, morrendo. Após a retomada da produção, levará de 6 a 8 semanas para a fórmula chegar às prateleiras das lojas aqui no país. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
São 10 horas e 40 minutos nesta quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, aniversário da minha irmã, da Ruth, viu, Zezé? Ô, Ruth! É, aniversário da Ruth. Parabéns, E, querida. gente, e a Neia, que é a dona da loja Le Roné, uma das donas, ela falou assim, eu duvido que você manda um beijo pra mim. Ela acabou de mandar aqui, que ela tá nos ouvindo, né? Zezé, vamos mandar um beijo pra Neia? Neia, Beijo, Neia, beijo, beijo. E eu só tô falando o nome da loja, gente, porque a Le Roné tá me vestindo agora para Bastidores do Poder. Então, amanhã vou estar com o look da Le Roné, tá bom, Zezé? Mas essa arroz tá fresca de um tanto. Santa Maria, protege isso. Bom, gente, quem está conosco é o professor de Direito da Unifesp, ex-assessor especial da presidência, Arthur Weintraub. Bom dia, bem-vindo. Weintraub. É chique isso. Bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia. Olha, esse sobrenome teu é difícil, hein? Do jeito que falar, tá certo. A gente bem mistura. É Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub, ainda misturado. Tem um Bragança aí no Weintraub, meio? tá correto. Weintraub. Então é Weintraub. Do jeito que você falar, tá certo. Então tá bom. Bom, vamos começar. A gente vai falar de política, obviamente, mas quando ofereceram a tua entrevista, falaram que para a gente poder falar um pouco dessa questão da segurança no nosso país, nós tivemos recentemente um crime, né, do assassinato do promotor. Estava na lua de mel, não, Zezé? Nossa, que absurdo. Em Cartagena, na Colômbia. Ele é paraguaio, né? E foi, assim, furado, né? Pois é. E ele foi assassinado, muito provavelmente pelo crime organizado. Como que o senhor vê o combate do crime organizado aqui no Brasil? Onde que o governo falha e se um dia nós iremos conseguir avançar nessa questão? Esse promotor do Paraguai, ele investigava o PCC. E ele foi morto na lua de mel, ele estava andando de jet ski com a esposa grávida, e deram tiros nele, os bandidos pararam do lado do jet ski e deram 3 tiros nele. Sim. E os Estados Unidos já ofereceram apoio para investigar de tão sério que é. E houve, inclusive, reportagens internacionais dizendo que o Hezbollah também estaria ligado nisso. O que acontece é que ontem foi morto um prefeito de Pedro Juan Cabaleiro, ali na divisa com o Brasil. Foi morto não, foi uma tentativa de assassinato, né? Então, a situação é muito séria de crime organizado, ele é internacional. O PCC, ele já é considerado máfia pelos Estados Unidos. Teve uma ordem executiva agora, desse ano, dizendo que o PCC é máfia igual Hamas e Hezbollah. E aí vocês me perguntam, né, como é que é a abordagem? Eu fui secretário de segurança da OEA por 1 ano e meio, Organização dos Estados Americanos. São todos os países das Américas e Caribe. Então, são 34 países. O que eu vi? A abordagem de combate a drogas, a crime organizado, tem que ser tão sofisticada quanto eles são. O crime organizado é uma empresa e pega toda a parte internacional, eles têm ramificações internacionais. O que se ouve, né? As apreensões de droga têm batido recordes, pois isso tem batido recordes em um monte de países, porque a produção de droga aumentou demais. A produção de cocaína na América do Sul aumentou 3 vezes. Então, se você dobrar as apreensões, que não é o caso, é muito difícil você dobrar as apreensões, você vai estar perdendo de 3-2. Qual que é a abordagem? A apreensão de droga é importante, mas ela não resolve o problema. Se resolvesse, esses recordes de apreensão já teria resolvido nossa vida. Você fica mandando o policial para enxugar gelo, porque ele prende, aí entra o preso na porta giratória, sai, é solto. A abordagem internacional que deu certo, eu vou dar 2 exemplos aqui, é de inteligência financeira. A Itália tinha um problema de máfia, todo mundo sabe, né? Tinha um problema de máfia, eles explodiam, Rose e Zezé, eles explodiam juízes e generais, inclusive. Chegaram a explodir 2 juízes e um general. A sociedade italiana falou, chega. Fizeram a operação Mãos Limpas, mas tem algo que ninguém fala, ou pouca gente fala, que é a parte da guarda de finanças da Itália, que pega a inteligência financeira. Qual é? Você ir em cima do patrimônio total do criminoso. Então, não é aprender a Ferrari, aprender droga, aprender mala de dinheiro. Eles dão risada disso. É aprender tudo, aprender o patrimônio inteiro, integral. Aprender o patrimônio do mafioso, do narco, do corrupto.
da amante dele, do testa de ferro, do laranja. O maior medo, os policiais italianos me dizem, o maior medo de um mafioso, de um corrupto, é ter os bens apreendidos. Preso ele não tem problema, porque ele fica com dinheiro, ele contrata advogado bom, ele acaba saindo, eventualmente utilizando até autoridades corruptas. Então, a abordagem correta e sofisticada hoje no mundo é asfixia financeira. Corta a gasolina do crime, e aí você cortando a gasolina da empresa criminosa, né, você evita que o policial tenha que ficar lá morrendo em conflito com um traficante. Arthur, eu tenho duas questões. Muito bom dia para você, a Zezé falando, já te recebi aqui no Bastidores. Eu lembro. No início do ano, você e seu irmão. Por que a liberação das drogas não seria uma solução? Uma vez que perderia o valor aí que tem. E a outra coisa é em relação às leis. Você, da outra vez, me falou sobre isso, eu me lembro a resposta, mas tem muita gente ouvindo que não sabe o que você pensa disso em relação às leis. Porque sempre que alguém faz uma proposta desse tipo, a pessoa vem, mas ele é louco, mas acha que o judiciário vai deixar passar isso em algum momento? Né? Então, essas duas questões. A legalização das drogas, vários países já tentaram e não deu certo. Quando você legaliza, você passa a legalizar uma, já passam para uma próxima mais grave, que causa mais dano. Então, se você legaliza uma maconha, se passa para metanfetamina, se legaliza isso, já se passa para heroína, vai crescendo, cocaína, não dá certo. O que existe é um controle. Você fazer um controle, não prender o viciado. Você dá o tratamento para o viciado. Essa é uma abordagem moderna. Você não prende ele, você dá a opção. Você pode se tratar e aí você é solto de novo. O traficante tem que ser preso, esse sim punido. Em relação às leis, você tem pactos internacionais. Você pode fazer pactos bilaterais entre os países. Então, a Guarda de Finanças da Itália, tem escritório no Brasil. Só em 2 países da América do Sul tem escritório, que é Argentina e Brasil, para vocês verem como é importante o Brasil para a Itália, porque sai muita cocaína. O Porto de Santos é o maior escoador de cocaína do planeta Terra. E vocês sabem o tamanho daqui, o canal ali é pequeno. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Então, sobre as leis, o judiciário não aceitar. Se existe uma abordagem financeira, você fazer utilização de pactos internacionais para pegar o patrimônio desse pessoal. Se vocês notarem, volta e meia apreendem Ferrari ou apreende um avião dos traficantes. Quando eu estava na OEA, eu cheguei a ver tráfico da Venezuela para Guatemala, eles aproveitaram a pandemia para utilizar as rotas comerciais de avião. Então, eles começaram a mandar avião 747, sem brincadeira. Eles tiram todos os bancos de dentro do avião e enchem de droga. Aí, quando sai da Venezuela, pousa na Guatemala, eles tiram a droga para mandar via México para os Estados Unidos, e aí eles tocam fogo no avião, Zezé. Porque dá mais trabalho mandar o avião de volta para a Venezuela, de tanto dinheiro que eles têm. Por isso que a abordagem do confisco integral é o confisco integral, chama confisco alargado na Itália. Confisca tudo do mafioso, corrupto e narco. Agora, Arthur, então, mas é isso que eu queria perguntar, leis. porque assim, as leis, então responde das leis, porque a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, o crime internacional, o PCC, todas as facções criminosas, elas só existem porque elas têm grana, elas têm poder e elas têm conexões com os governos, com o poder público, com os funcionários, com todo mundo que vai facilitar esse trabalho para elas. Ao sufocar as finanças dessas quadrilhas, você acha que tira o dinheiro para poder comprar o servidor do porto, o policial, e mais que isso, e até o político, porque muito político ganha também e faz parte dessa máfia toda. Primeiro Você tem dinheiro. toda a razão. A legislação, primeiro a legislação.
Não, vocês têm toda a razão. Tem um professor, chama Mariano Bartolomé, eu vou lançar um livro com ele agora, no começo do mês, sobre crime organizado e segurança. Esse professor do Colégio Interamericano de Defesa, ele diz o seguinte: para ter narcotráfico, para ter crime organizado, você tem que ter autoridade corrupta, tem que ter uma debilidade estatal. Sim. E tem muita gente do topo do país envolvido nessa história. Tem que ter. Senão não haveria tanta exportação de cocaína do Brasil para fora. Aí você me pergunta assim, como que dá para a gente fazer? Existem pactos internacionais do Brasil. Existem convenções internacionais. A Convenção de Palermo de crime organizado pode ser aplicada imediatamente no Brasil. Pactos internacionais, inclusive com o Estado de São Paulo, pacto com a Itália, pacto com os Estados Unidos, de apoio recíproco. E isso pode ser aplicado imediatamente. E isso supre a lei. Falar assim, mas a legislação do país não permite. Permite, se você utilizar essas convenções internacionais, você tem como, juridicamente, asfixiar, né, como eles dizem, asfixiar o crime organizado. Então, mas para você asfixiar juridicamente, você tem que pegar essas peças corruptas, que são as pessoas que que fiscalizam, que fazem a lei, e tirar desses lugares. Então mas eu para não ele consigo. A primeira coisa é você tirar o dinheiro dos caras que pagam essas pessoas. Mas para poder tirar o dinheiro, você precisa ter alguém que vai lá e bloqueia tudo, filhinha. Então, e aí ele fala que não precisa de leis, é isso, né, Arthur? Que é uma questão de você usar os pactos internacionais que já existem. Mas tem que ter alguém para poder dizer, eu vou usar isso. Mas se for, não é isso, Arthur? Eu estou ficando louca. Exatamente. Não, o que eu vi, essa é a vantagem de ter estado lá, porque se você olha de dentro do Brasil, fala, está prendendo drogas, recordes e mais recordes. Aí você está pondo a vida do policial rodoviário federal em risco, do policial federal em risco, morre um monte de policial militar, fiscal da Receita Federal, e continua o crime organizado cada vez mais forte. Se você pega, qual era o maior medo do Pablo Escobar? Era extradição, o maior medo dele era esse. Porque quando você extradita, exato, os Estados Unidos já pegaram a extradição de vários ex-presidentes, agora recentemente, ofereceu recompensa de 5 milhões de dólares para a denúncia de corrupção da Odebrecht Internacional. Se você utilizar pactos internacionais para extradição, inclusive, de criminoso, de mafioso, começar a utilizar essas estruturas internacionais para o bem do Brasil, não tentar resolver isso sozinho, porque como é um crime transnacional, o nome técnico é crime transnacional. Você pode utilizar as estruturas de capilaridade internacional, pegar vários países, pegar 2 países, falar, por exemplo, com a Itália. A Itália, a gente tem aqui um corrupto, um mafioso, que está ajudando a enviar droga aí para a Itália, com a 'Ndrangheta, né, que é uma das maiores máfias, junto com a Camorra, com a Cosa Nostra. A Itália vai ajudar de prontidão. A questão é ter vontade, né? A questão é ter alguém que faça isso daí. Né? Vocês provavelmente nunca ouviram isso que eu estou falando. É algo novo, né? Eu ouvi daquela vez que você esteve aqui, você falou sobre isso, mas eu não ouvi repercussão disso, alguém assim, sabe, que esteja no judiciário, que esteja na polícia, no Ministério Público, falando sobre isso. Me diz um negócio, a gente sabe que nós temos um Ministério Público que é bastante ativo no sentido de tentar combater aí PCC e tudo mais. Tem vários promotores, não vou nem falar o nome, né, que tem aí um alvo nas costas e que podem morrer a qualquer momento em função do combate ao PCC. Por que a gente não vê essas autoridades comprando a sua tese, Arthur? Lincoln Gaiquia, que é um promotor aí que está, o PCC já tentou fazer atentado contra ele. Eu estou publicando um livro com ele, inclusive. Sim. E eu já conversei isso com ele. A questão é a seguinte: o topo do Brasil, esse topo que é corrupto, não quer que isso ocorra. Você não tem como implementar uma coisa dessa tão facilmente.
né? Necessita vontade. A Colômbia tinha um problemão. O pessoal tem uma imagem ruim da Colômbia, ela não é isso que era antigamente. Até a década de 90, com o Pablo Escobar, a Colômbia era um narco-estado pleno. Era um narco-estado. O Brasil está chegando a ser um narco-estado pleno. Já tem elementos de narco-estado no Brasil. O que existia na Colômbia é que o Pablo Escobar, ele explodia. Quando ele tinha algum inimigo num prédio, ele não ia lá matar o inimigo dele. Ele explodia o prédio. Quando ele tinha um inimigo que entrava no avião aí de carreira, ele explodiu o avião com 200 pessoas dentro, só porque tinha um inimigo lá dentro. E aí a sociedade colombiana falou, chega, basta, a gente não quer mais. E aí veio o presidente Pastrana, da Colômbia, inclusive ele faz o prefácio desse livro que eu vou publicar, e depois veio o presidente Uribe, que venceu as Farc. Venceu as Farc, que seria o PCC da Colômbia. Na Itália, a sociedade, quando explodiram o juiz e explodiram o general, eles falaram, basta, chega. E esse é o ponto. A sociedade brasileira, dando um basta, aparentemente já falou isso em 2018. O que aconteceu é que não foi implementado. Mas a sociedade brasileira já disse basta para a corrupção, que está ligado com a violência. Quanto mais corrupção, eu fiz um vídeo disso ontem, inclusive, quanto mais no meu canal do Instagram, no meu canal do Twitter, quanto mais corrupção, pode olhar as estatísticas, mais violência. O Chile é um dos países da América Latina com menos corrupção. A única coisa que eu não posso concordar com você é que a população deu um basta para a corrupção. Assim, cara, com os dois candidatos mais pontuados nas pesquisas que nós temos, Santa Maria, não dá, né, Arthur? E eu quero... assim, a gente colocando aí, o Bolsonaro, caramba, o que a gente tem visto aí das emendas de relator, da grana que o Arthur Lira está mamando, e justo quem, das figuras que estão nadando de braçada. Então, a população não deu basta, não. Eu quero acrescentar uma outra coisa, Arthur, nessa história toda do crime organizado, que nós sempre tivemos uma proximidade, pelo menos nas matérias, e a gente tem visto, os próprios filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, fez fotos e entregou diplomas para policiais e pessoas ligadas às milícias, que é um poder paramilitar que lá no Rio de Janeiro é um negócio terrível, em que você tem corrupção, em que você tem ali o crime, é um crime organizado para mim também. Como que você pode falar disso, que se o governo é tão próximo dessas milícias? Enfim, eu não tenho esse conhecimento da proximidade do governo com as milícias. O que eu tenho noção é que houve várias vezes atos das pessoas indo às ruas e se manifestando contra a corrupção. A vontade popular no Brasil é contra a corrupção. Os governos que não estão correspondendo a essa vontade popular, infelizmente. Mas se você olhar, se você conversar com as pessoas, vocês mesmos, vocês são informadas, vocês estão revoltadas com a corrupção. Teve um relatório do COAF, que é um Conselho de Controle de Atividade Financeira, né, de lavagem de dinheiro no Brasil. É o menor índice de demandas, inclusive vindas da Polícia Federal, de entidades de corporação contra o crime, o menor índice de demandas contra a corrupção e lavagem de dinheiro desde 2014. Ou seja, não está sendo investigado, você vê corruptos sendo soltos. E como que você vê isso, Arthur? Você que foi esse assessor especial da presidência, num governo que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, e aí ele desmantela todo o COAF e a gente tem aí índices, não é nem assim, porque você é esquerda, os esquerdistas que estão dizendo isso. Está comprovado que não há investigação. Como que você vê essa guinada do governo Bolsonaro no sentido de não investigar a corrupção e as emendas secretas e essa história toda de a gente ver esses políticos do Centrão sendo o coração do governo hoje? O governo não desmantelou o COAF. O COAF, ele simplesmente apresentou esses dados. O que acontece é que, realmente, você tem uma situação que a gente não podia imaginar. Eu, quando ingressei aí
como assessor, eu entrei como coordenador da equipe da reforma da Previdência em 2018, ainda, em novembro, e depois fui assessor da presidência. Eu não podia imaginar naquela época que a gente teria hoje o pessoal do Centrão, Ciro Nogueira, tá lá o Valdemar da Costa Neto, Santa Maria, tá lá Flávia Arruda, Fábio Faria. Eu não podia imaginar que ia chegar nesse Collor, entendeu? A gente, vendo isso, é uma vitória do Centrão, que é ligado à esquerda, é ligado ao PT. Historicamente, o Valdemar da Costa Neto. É ligado a todo Não, ele é ligado. Centrão. Arthur, eu vou discordar de você. O Centrão, ele não é ligado nem à esquerda nem à direita. Ele é ligado com quem está no poder e quem possa atender aos seus desejos de manutenção do poder e de dinheiro. Ele está junto. Quem ganhar, ele vai estar junto. Então, você tem esse problema estrutural, que a sociedade brasileira tinha falado chega. Evidentemente que falou chega em 2018, saiu às ruas desde 2013, e quando chegou em 2018, você tem uma situação evidente, que as pessoas querendo um basta nesse sistema corrupto. E o sistema corrupto, ele permanece. E esse sistema corrupto, ele permanece com monopólios. Os monopólios, a gente paga mais na nossa carne, na nossa cerveja, na nossa comida, por causa de monopólios que não poderiam existir. O CAD deveria estar verificando, que é o Conselho de Direito Econômico, devia estar verificando para não ter monopólio, e tem. Deveria ter combate à corrupção para acabar com corrupção generalizada, e tem. Todo mundo sabe que não acabou a corrupção, ela piorou, né? E você tem aí situações de soltura, por exemplo, de traficantes. Qual a explicação de soltar um traficante que está envolvido com toneladas de cocaína enviada para a África e Europa? Não tem explicação. Não tem justificativa. Então, infelizmente, a gente está numa espiral descendente, só piora, e a gente, assim, enquanto a gente puder falar a verdade aqui num canal como esse, mas e no futuro, como é que faz? Se virar o Brasil um narco-estado pleno, o que a gente vai fazer? São 11h02, nós estamos entrevistando Arthur Weintraub, ele é ex-assessor especial da presidência e professor de Direito da Unifesp. Nós temos um ouvinte aqui, o Digão Selim, que é de Campinas, ele está perguntando o seguinte para o senhor: enquanto esteve no governo, o senhor emitiu opinião sobre as tentativas de encobrimento dos casos de corrupção? Quando eu estava no governo, eu fazia assessoria do presidente. Então, eu pegava, inicialmente foi a reforma da Previdência, e eu fiquei no governo até setembro de 2020. Eu e meu irmão saiu antes, vocês devem saber da história, meu irmão era ministro da Educação, nós somos professores da Universidade Federal de São Paulo, e aí ele saiu em julho de 2020, eu saí em setembro. O Centrão entrou e a gente saiu. O Centrão entrou por uma porta, a gente saiu pela outra. Então, isso aí já mostra que a gente não consegue, água e óleo. A gente não convive com o Centrão. Não queremos nada com o Centrão. Infelizmente, essa velha política, tudo isso que a gente quis combater no Brasil, está aí de novo, é como vocês disseram, a mesma situação de sempre. Infelizmente. Bom, eu quero agradecer a participação do Arthur aqui no Bastidores do Poder, desejando boa sorte na sua campanha, que você é candidato a deputado federal. Eu sou pré-candidato. Pré-candidato ao Senado. Ao Senado. Bom, boa sorte para você e vamos nos falando, né? Quem sabe até as eleições a gente volta a se falar. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Bom, e com isso, valeu, Zezé. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! Além das cacetadas do Faustão, quarta é dia de se virar no Se Vira na Band. Eita! As emocionantes histórias de vida e de carreira no Arquivo Pessoal. Tire as suas dúvidas no quadro Direto com o Doutor. Olha a galera que representa o Brasil. Faustão na Band. Hoje, às 20h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Depois de anos na cidade, morando perto da empresa, ela queria mais qualidade, próximo da natureza. Visitou dezenas de imóveis, mas nada parecia adequado. Estava muito complicado. Mas um profissional da Prado, muito bem preparado, encontrou solução. Uma casa de campo com um enorme quintal. Ao conhecer a compradora, o proprietário impressionado resolveu ficar no local. E não é que virou um casal? Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação, façam sua adesão. Mais informações em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os interessados em participar do Enem têm até o próximo sábado, dia 21, para se inscrever, habilitando-se para as provas que serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. As inscrições para o Enem 2022, tanto para a edição impressa como para a digital, devem ser feitas na página do participante. A taxa é de R$ 85,00 e poderá ser paga via Pix, cartão de crédito ou por boleto bancário até o dia 27 deste mês. No momento da inscrição, o candidato escolhe se quer fazer a prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol. Ele escolhe também se quer o exame impresso ou digital e informa se precisa de algum atendimento especial, acessibilidade, por exemplo. O estudante também preenche um questionário socioeconômico informando se já concluiu o ensino médio e outras informações cadastrais. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira a cassação do mandato do ex-deputado estadual Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar. A cassação foi aprovada por unanimidade pelos 73 deputados presentes à votação. Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, também fica inelegível por 8 anos. Em abril deste ano, Arthur Duval renunciou ao cargo após o Conselho de Ética da Alesp ter aprovado o relatório que pedia a cassação. Apesar da renúncia, ele ainda enfrentou o processo que o tornou inelegível. Pelas regras da Alesp, a renúncia não interrompe o processo de cassação. A cassação se deu porque o então deputado foi até a fronteira entre a Eslováquia e a Ucrânia, país em situação de guerra, para ajudar os ucranianos contra a Rússia. Ele enviou áudios a amigos em que elogiava a beleza das refugiadas ucranianas e dizia que as mulheres de lá são fáceis porque são pobres. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós voltamos com Bastidores do Poder nesta quarta-feira gelada, fria, aqui em Campinas e região. Bom, o Edivalmir Zezé, ele disse que está rolando uma feira de negócios em São Paulo. E apareceu um provável candidato no evento e foi ovacionado. E depois apareceu o Dória e foi vaiado. É isso, né? Olha, o Edivalmir também está dizendo que a questão do crime organizado não tem nada a ver com o governo. São as leis que estão aí elaboradas por um bando de incompetentes e dá no que dá. Edvalmir, filho, eu acho que a gente já tem hoje assim, muitos livros e muitos estudos acerca da Colômbia, né? Que, como o Arthur disse, era um narco-estado e era aquela loucura. Então, decidir que o seu país não será isso é uma política de governo. Assiste. Se você não quiser ler livros sobre a história da Colômbia, assiste os trocentos filmes sobre o Pablo Escobar, que estão aí disponíveis na net, em tudo quanto é lugar. É muito, muito interessante, porque teve que ter uma decisão política de governo. Sabe, nós vamos combater o narcotráfico. E é uma política de governo, porque segurança é uma questão de governo. Então, para você poder fazer uma operação combatendo os traficantes, fiscalizando, prendendo, sufocando financeiramente, quem é que faz isso, Zezé? Polícia Federal, sabe? Então não tem jeito. Tem um indicado, né? lá para ser o diretor-geral e tudo mais. Então não fala isso, amigo. O Edivaldo está dizendo assim que o João, como ele quer ser chamado, seu sobrenome Dória ficou manchado. Ele pensa que o povo é bobo, traiu todos os membros do partido que o ajudaram no meio político. Simplesmente aumentou os impostos mais 20% no meio da pandemia. Essa história dos impostos, a gente precisa deixar bem claro, gente. Não foi aumento de impostos, foi retirada de subsídio. Então, porque subsídio assim... não, na verdade... Foi subsídio, era subsídio, ICMS era subsídio. As pessoas tinham... Eu sei, mas na verdade o que elas tinham incentivos fiscais e aí ele cortou os incentivos fiscais. Isso, incentivos, isso. E aí colocou como aumento de impostos, mas foram incentivos fiscais que muitos economistas dizem que isso é terrível para a economia, que tem que acabar com isso e rever, fazer uma reforma tributária para que todos tenham direito e tenha isonomia, porque quando você dá incentivos fiscais para uma categoria, você está beneficiando aquela categoria que nem sempre devolve para a comunidade. Exato. Então, eu acho que isso a gente tem que deixar... Tem várias razões que governantes dizem que está fazendo para gerar emprego, e aí o emprego não vem. Agora, sabia que no Brasil, esses incentivos fiscais, eles fazem com que deixe de entrar nos cofres públicos cerca de 400 bilhões ao ano? É isso aí. E aí ele disse que aumentou os impostos, que nós já explicamos que não foi bem isso, que teve PVA, aumento de PVA e principalmente de alimentos, onde o povo mais precisava, e quebrou vários comerciantes pelo fechamento do comércio. Então, Edivaldo, eu sou favorável ao fechamento do comércio, porque havia uma questão de saúde pública e muita gente morreria muito mais do que nós tivemos. Bom, enfim. Agora, assim, em relação ao IPVA também, de repente ele poderia sim ter reduzido a alíquota, mas a questão foi que o preço de carro usado, vocês viram para onde foi o preço de carro usado esse ano? Uma loucura. Então, como o imposto ela tem uma alíquota fixa, isso nunca variou, né? Quando o preço sobe o que você vai pagar. Aliás, tem que pagar, meu coisa. O Digão está perguntando se eu estou me posicionando contra a isenção de PVA ao PCDs. Claro que não, Digão. Estou explicando a história da retirada dos incentivos fiscais. Pelo amor, né? Nós estamos falando de segmento da economia, Digão. Vamos falar de consumidor, pelo amor de Deus. Claro que não. Olha, deixa eu ver aqui mais ouvintes. Espera um pouquinho. Gente, às vezes a gente entra aqui nos ouvintes e são vídeos, sabe?
Olha, o nosso ouvinte, deixa eu ver aqui, o Claudinei, ele está dizendo que o Dória negou aumento para a PM, trancou todo mundo em casa. Ele deu aumento para a PM professor esse ano, gente. Deu. Aumento bem bom, por sinal. Queria ter tido esse aumento. Superfaturou hospitais de campanha, obrigou o povo a usar máscara. Gente, tenha dó, só que ele, em hotel de luxo, estava sem máscara. Faça-me um favor, né, Rose? Isso Você é verdade. é brincalhona. Isso é verdade. Ele estava em hotel de luxo sem máscara e pagou o preço. Que foi. Se achando o rei da cocada preta, depois quis ir para Miami, lembra? Viagem para Miami. Ele só se ferrou, né? Só fez besteira. Bom, enfim, mas, Claudinei, eu acho que tem outras coisas aí que ele... Mas economicamente eu acho que ele foi um bom governador, gente. Quem dera o próximo seja igual. Olha, o Aguinaldo do Proença, ele diz assim, o meu candidato a presidente é o Bolsonaro. Pelo menos não é tão corrupto quanto o Lula do PT. E vocês falam tão mal dos filhos do presidente Bolsonaro e esquece do PT, do Lula e principalmente do Zé Dirceu. Mas quem esquece, Claro que não, menino. A gente fala também, quando o filho do Lula, o Lulinha, foi envolvido com a Oi, aqui com aquele escândalo da Oi, que ganhou ele passou a fazer ganhou um contrato de 5 milhões que ele recebeu para poder fazer assessoria para a Oi. Nós falamos aqui, fizemos matérias, né? Gente, não tem um que a gente proteja de corrupto. O Renato Filho está dizendo, poxa, os bolsominions fake news estão ativos hoje, hein? São os ouvintes que estão falando, né? Vamos ver, deixa eu ver aqui quem mais. Olha, o Juarez de Paula está dando bom dia e está dizendo, o João... Gente, por que João? João é o Dória. É que eles acharam que o Dória estava muito desgastado e elitista. Aí o marqueteiro decidiu fazer propaganda colocando o nome de João, que para mim foi a maior burrada. Às vezes já é Dória. Já é Dória, para com isso, né? Bom, enfim, e tanto que virou piada. E os nossos ouvintes até estão dizendo, e o João quer o poder a qualquer custo. E isso é muito ruim e nem os seus parceiros querem. É exatamente isso que nós falamos aqui. E com isso nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais ouvintes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Chegou em Campinas o Next Residence. Projeto já em obras com apartamentos de 2 dormitórios, suíte, varanda e lazer completo com piscina e academia no rooftop. Tudo isso em localização estratégica na zona hoteleira, a 5 minutos do Cambuí. A partir de R$286 mil. Consulte condições. Ligue 19-3395-1948. Next Residence. Realização e construção Conx. Deu vontade de pedir uma bebida? Pode contar com o Zé Delivery. Aqui você encontra suas bebidas favoritas, geladas, no precinho e com entrega rápida. Não importa se é para resenha com os amigos, para o jogo do final de semana ou churrasco com a galera. É só baixar o aplicativo do Zé Delivery e aproveitar. Beba com moderação. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai jogar na Arena da Amazônia. Vai enfrentar o Vasco às 21h30 em Manaus, no Amazonas. E na sexta-feira, a Ponte Preta vai jogar em Salvador diante do Bahia, às 21h30 na Arena Fonte Nova. Jogos da 8ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Fevereiro, setembro, novembro, não importa o mês ou o dia, uma rádio nunca desliga. Mas existem dias específicos em que o rádio é celebrado.
dia 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, em homenagem à primeira transmissão da Rádio das Nações Unidas em 1946. No Brasil, o Dia Nacional do Rádio é 25 de setembro, data de nascimento de Roquete Pinto, o pai do rádio brasileiro. E os radialistas comemoram 2 vezes. 21 de setembro, data da criação da lei que fixou o piso salarial dos profissionais em 1943. E em 7 de novembro, nascimento de Ari Barroso e uma homenagem ao seu legado. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Reta final do nosso programa Bastidores do Poder, segunda Zezé, hoje amanhã já é quinta-feira. Ela tá impressionada que tá passando muito rápido o tempo, né? Mas não só para você, viu? Para todo mundo. Bom, o Wagner está dizendo assim, que bom, Guarda Municipal não atende, Polícia Militar não atende, nós vamos ligar para quem? Para o PCC? Sobre a história do perturbação do sossego. Tá feio o negócio, viu, Wagner? Quando o poder público se omite, ele cria espaço para a máfia italiana. Ela surgiu assim, né? Em Nova York, na Itália, né? Surgiu na Itália, lógico, depois foi para Nova York, vendendo proteção para os comerciantes, papapá. Então, gente, isso é horrível. Isso é horrível. Ele continua dizendo, escrevam, emoldurem, preguem na parede, para depois não esquecerem e depois vocês vão me cobrar. O problema de moradores de rua só vai ser resolvido no dia que um político qualquer puder colocar uma plaquinha dizendo, fui eu que fiz, fui eu que resolvi. Moradores de rua, assim como obras que não aparecem, não trazem interesse do poder público. Eu acho que... eu acho, Wagner, que realmente os políticos até querem resolver, mas não sabem como resolver. Complicado. É muito complexo. E viram assunto político, sabe? Viram uma coisa assim do cara querer fazer campanha em cima da conversa, sabe? As pessoas ficam com medo. O Dário Saad está apavorado aqui com essa história que queriam levar ele lá para a ONU como crime contra a humanidade, né, Rose? Foi, com a história do almoço. Minha Nossa Senhora, né? Então, gente, tem coisa que é complicada. Olha, a nossa ouvinte, a Sandra, ela está dizendo o seguinte, bom dia, meninas, um abraço aquecedor para vocês. Eu acho que um dos motivos da rejeição do Dória foi a falta de caráter. Ele nunca foi amigo do Bolsonaro, mas se aproveitou quando percebeu nas pesquisas que o Bolsonaro tinha condição de vencer as eleições e lançou o Bolsodória. Também acho que o governo dele foi bom, inclusive o empenho dele em trazer a vacina e manter a estabilidade financeira do Estado. Eu tendo a concordar com ela, também, com a Sandra, porque acho que tem muito a ver isso que você está falando. É verdade, Sandra, porque as pessoas querem pessoas confiáveis e quando você vê uma pessoa virando a casaca só porque ela pode se autopromover com aquilo, ela é vista como uma pessoa oportunista. E eu acho que tem um pouco dessa coisa do Dória sendo visto como oportunista. Em relação ao Alckmin, em relação ao Bolsonaro, sabe? Então, é uma figura que a gente percebe, assim, que ele... Eu acho que fica uma peste de traidor, Rose. Eu acho. Olha, o Renato está dizendo assim, pelo menos o João mostrou trabalho, enquanto o Jair... Isso é verdade, isso é verdade. Olha, assim, gente, eu continuo insistindo, várias pessoas, eu conheço muita gente da área de direito tributário, que falou que das coisas fantásticas feitas pelo governo Bolsonaro foi a questão da desburocratização. O Brasil está mais barato para você tocar uma empresa, para você tocar a parte burocrática do país. Então, isso é uma coisa legal. Acho que não tem como negar isso daí. O Cícero está dizendo o seguinte, o Bolsonaro está torrando os cofres bíblicos para se reeleger.
Os cofres bíblicos não, deve ser públicos, né? Públicos, é. Os cofres públicos para se reeleger. Isso não é corrupção? Não, todos eles fazem isso. Isso não é corrupção, não. Isso é a política brasileira. É oportunismo Cícero. Mesmo, né? É. O Celso Santos está dizendo, o Dória e o PSDB no governo de São Paulo deram muitas bolas fora, mas também tiveram uma boa gestão. Eu trabalhei no Rio por alguns anos e vi o funcionalismo comendo de cesta básica doadas e o serviço do Estado tudo paralisado. Ou seja, tem coisa ruim? Tem, mas também tem coisa boa, né? Uhum. Mas acho que agora o PSDB... Será que o Rodrigo Garcia vai conseguir, Zezé? Minha filha, não me pergunte. A eleição de São Paulo, para mim, é uma caixa de surpresas. Não consigo, eu fico olhando assim, não consigo. Só mais para frente. Hegemonias tucana aqui no estado de São Paulo. Vamos ver o que vão ser nos próximos dias. Olha, o Wagner está dizendo que, bom, gente, se nós temos o tal mendigo abusador daquela mulher sendo estrela na rede social, falar o quê, né? Esse povo merece pastar mesmo. A história do mendigo que virou youtuber. Aquela loucura. Gente, mas aquilo lá, gente... Aquilo é doido. Aquilo lá foi uma doença da mulher, sabe? Só pode Ela ter surtou, sido. gente. E claro que aí você tem os marqueteiros que pegaram o mendigo, botaram ele num hotel, ele grava um vídeo de 3 minutos todos os dias, posta, os brasileiros vão lá, dão bola, dão audiência, são os brasileiros, dão audiência, e ele está ganhando 10 mil, 13 mil, 15 mil por mês só com a audiência do TikTok. Aí você faz o quê? E para conseguir que um brasileiro entre, né, Zezé, para poder assistir um vídeo educativo, ninguém quer. Quais são os vídeos que mais tem acesso? É de dancinha, é de piada. Não que eu não goste de humor, eu gosto também, mas eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de equilíbrio, né, Zezé? E nós não temos. Zezé, você quer falar? Quero. Tem uma... Gente, o Supremo Tribunal Federal julga hoje, daqui a pouco à tarde, uma ação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, uma ação de 13 anos atrás da Brasel, tá? Que contesta a lei seca para a direção. Então, o que diz a ação? Que essa lei ela limita o direito constitucional de ir e vir, além de penalizar do mesmo modo quem dirige bebadão e quem apenas tomou uma taça de vinho. A gente apostando que a lei pode ser modificada pelo Supremo hoje, que essa parte aqui da dosagem. Eu acho que pode ser revista, né? Que deve ser revista. Deve ser revista, mas que não deve ser. Eu acho que a lei seca teve efeitos positivos, sim. Não pode tirar, não. Não pode tirar. Mas isso pode ser revisto. Mas eu acho que a dosagem, eu acho que seria bom. E falando nisso, semana passada eu tive que passar pelo bafômetro. Estava ali no tapetão, à noite, 11h30 da noite, né? A polícia me parou e eu tive que fazer o teste, gente. Eu tô olhando para a Rose, imaginando o policial falando, olha que cara de doida, de bêbada. Eu comecei a dar risada quando o policial pediu para eu fazer, né? E aí, ele mesmo deu risada. Porque, ele deu risada porque falou, te peguei. Mas não, né? Mas eu pensei, se fosse o Zezé... Olha aqui, a Doriana. Eu me lembrei. Dória e a Doriana. Gente, com isso nós vamos embora e voltamos amanhã com Bastidores do Poder e vocês vão ficar com o pessoal de esportes. Beijo. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos na área, chegando com você das 11h30 até meio-dia para falar tudo de esportes aqui na Bandeirantes. Timaço de Carlos Batista. Estou aqui com o Lucas Pessoa, como todos os dias na mesa de som. Ele que pertence ao timaço de Gil Kleber. A partir de agora, tudo que envolve o futebol de Campinas será destaque no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ainda com dores no joelho, Luca permanece como dúvida na ponte para enfrentar o Bahia sexta. Macaca vai em busca de quebrar o tabu de não vencer o tricolor baiano desde a Copa Avelange do ano de 2000. Embarque do Guarani para Manaus é marcado por protesto e cobranças no Brinco de Ouro. Sem acerto por Humberto Louser, Guarani se concentra em Marcelo Chamusca, técnico do acesso de 2016. Prefeitura de Campinas lança campanha de combate ao racismo. Em carta assinada pelos clubes de Campinas, ídolos esportivos e autoridades públicas, cidade identifica ou intensifica a luta contra o preconceito. Guarani e Ponte estiveram presentes no lançamento da campanha. Libertadores de América. Flamengo vence Universidade Católica com facilidade e garante classificação às oitavas. Após empate com